Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no Espírito da Coisa, Espiritismo Crítico. Estamos aqui de volta. Hoje, excepcionalmente, também estamos gravando, porque não vamos conseguir fazer ao vivo, mas trazemos um tema de muita importância, né? Que várias pessoas já me pediram para comentar aqui, e hoje, então, vamos comentar, embora eu tenha alguns artigos escritos a esse respeito. Inclusive alguns deles já saíram no livro A Luz da Luta, que é um livro de que eu já falei aqui. Mas vamos aprofundar um pouco a questão, junto com o Maurício. A questão é o aborto. É o aborto, né? Bom, então é o seguinte. é, Em primeiro lugar, só uma coisa curiosa, né? Quando eu estou falando sobre qualquer tema, né? Sei lá, sobre fundamentalismo religioso, sobre Santo qualquer coisa. Sudário, Se tu sobre estudar qualquer qualquer coisa. coisa, as pessoas vêm me Levanta a mão, agredir. pergunta. Não, vem me agredir. Você é uma esquerdista, pró-aborto e não sei mais o que, abortista, gente. Coisas que não tem nada a ver com o tema que eu estou falando. E assim, as pessoas nem sabem o que eu penso sobre o Ah, aborto. Então veja, então vamos falar aqui hoje com calma sobre a questão do aborto, né? Eu vou começar dizendo o seguinte. Primeiro, a gente não é obrigada a seguir cartilha de ninguém, né? Nem a cartilha inteira da esquerda, embora eu seja uma pessoa de esquerda, nem a cartilha inteira dos conservadores. Então, a gente pode ter matizes no pensamento, sutilezas, né? Enfim, as coisas não precisam ser preto e branca, né? Então, é isso que nós vamos explicar hoje. Vou resumir numa frase. Eu sou contra a criminalização do aborto, mas sou contra o aborto. Olha só que fácil, né? Mas eu não posso impor a minha visão sobre o aborto para a sociedade nem para a lei, né? Então vamos destrinchar um pouco isso, né? Primeiro, uma coisa que me causa extremo incômodo no movimento espírita brasileiro, hegemônico, conservador, FEB e afiliados, é que não há nenhum tipo de militância contra o estupro das mulheres, o feminicídio diário das mulheres brasileiras, o abuso sexual das crianças, a morte de crianças, adolescentes e jovens negros nas periferias das grandes capitais. Nada. Nenhuma militância, zero, zero fala, zero pessoas indo ao Congresso, indo ao Supremo, falar qualquer coisa sobre tudo isso. Isso tudo é gravíssimo. A única militância política que os espíritas hegemônicos têm é contra o aborto. Ou seja, é contra o aborto, inclusive em casos legais, que já estão definidos por lei, que é no caso de estupro e no caso da mulher que está em perigo de vida, né? Então, há casos, por exemplo, em que vale as duas coisas. Por exemplo, uma adolescente, uma criança de 12 anos, que foi estuprada pelo pai, pelo tio, pelo irmão mais velho, ou pelo padrasto, etc., e está grávida. Primeiro, que é fruto de estupro, que é um absurdo, um trauma absurdo. E segundo, que a criança ainda não tem desenvolvimento suficiente para parir um filho. Então, isso é um direito já adquirido. E os espíritas hegemônicos vão contra até este direito adquirido. Não estão só apenas contra os abortos em geral, né? Não, eles estão inclusive contra este aborto que já é permitido por lei. Ou seja, os espíritas hegemônicos acompanham, né, os religiosos mais radicais, fundamentalistas, conservadores, misóginos, porque isso é misoginia. Por quê? Porque não se pensa na mulher, não se pensa na menina, não se pensa na criança, não se pensa em toda essa estrutura patriarcal. Pensa, os homens determinam e querem, porque são homens, 99% dessas pessoas que estão militando e falando no Supremo, no Congresso, sejam espíritas ou não, são homens que querem decidir o que que a mulher tem que fazer com o seu corpo, com o seu filho, com o seu feto, o que for.
sendo que foi a mulher estuprada, que foi a mulher abusada, e a mulher que não tem apoio na maternidade, não tem apoio social, uma mulher que muitas vezes, milhões de mulheres brasileiras, milhões, né, não tem o pai presente, milhões de crianças não têm o nome do pai. Agora, isso não se fala. Contra isso, não se fala nada, né? São as mulheres que têm que ser criminalizadas e algemadas, saírem do hospital algemadas se ousarem praticar o aborto, muitas vezes legal, né? Estou exagerando, Maurício Zanolini? Não, veja, eu acho que tem uma coisa que também é do espiritismo, mas não é obviamente só do espiritismo, que é, tem a ver com o patriarcado, tem a ver com a sociedade como ela é constituída, que é uma forte necessidade de nomear o que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, né? Então, para que as coisas fiquem organizadas de forma que eu acho que, então, que acho que as coisas têm que estar todas dentro dessas caixinhas, me sinta um pouco menos Desconfortável. desconfortável, menos inseguro diante da vida, né? Eu queria citar aqui que talvez a o texto que mais se repete para os espíritas, obviamente, hegemônicos, como a Dora tá citando, que mais é usado, que mais ilustra, que mais é repetido quando se fala da questão do aborto, como uma ilustração da crime terrível que é fazer um aborto, é o capítulo do livro Nosso Lar, que fala, que acho que se não me engano é o capítulo 31 que chama Vampiro, Vampira, alguma coisa assim, que fala então de uma mulher que estaria aos portões de nosso lar e ela tá pedindo socorro, e aí ó, os personagens ali, o André Luiz é uma pessoa que é Narcisa, se eu não me engano, que é uma pessoa que é uma superiora dele ali, vão até o portão para ver o que aquele espírito então estava pedindo socorro, eles poderiam ajudar o espírito. Bom, aí aparece lá um cara que é um guardião desse portão, né? O pessoal gosta desses, os guardiões, não sei o quê. É bem típico dessa literatura, né? Essas Science nomenclaturas. fiction. Science fiction. Total ficção científica. Bom, aí, então, eles veem lá que tem 50 e não sei quantas manchas na pessoa e tal. E aí, já rapidamente chegam ao veredito de que essa pessoa tinha matado 50 e tantas crianças, né? No texto, veja, eu acho que isso é importante. No texto não se fala em aborto, não se fala em matar as crianças que estavam ainda no ventre materno, não se fala. Se fala que ela matou crianças que tinham nascido. Então, ou seja, a criança nasceu e ela matou a criança. É isso que se entende pelo que está escrito no texto. Na sequência, o André Luiz lembra então dos abortos que ele ajudou a fazer quando médico para salvar a vida da mãe, né? E ele fica meio preocupado. E aí o guardião já na sequência responde que não, nesses casos não é sobre isso que ele está dizendo. Ele está falando sobre o caso então daquela mulher que fazia aquilo por maldade. E aí mais para frente no texto que eu acho que aí é o ponto que eu estava me referindo, ele fala o seguinte, aí não sei se é ele que fala ou é um outro personagem que aparece, observaram o vampiro, exibe a condição de criminosa e declara-se inocente, porque eles conversam com a mulher diz que ela não tinha feito nada de errado, tal, numa primeira conversa muito rápida, né? E ela achava que ela tinha direito ao paraíso, tudo mais. Bom, é, e aí ele fala, é profundamente má. Ele, ele primeiro classifica como um vampiro e depois que ela é profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou o inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Veja, ela estar confusa, ela estar tentando criar uma explicação que não coloque ela como uma pessoa que errou, é compreensível. Todos nós fazemos isso. A Narcisa, inclusive, nesse capítulo,
tem empatia com a mulher e quer ajudá-la. Mas o guardião diz que não é possível ajudá-la, porque ela causaria um transtorno dentro de nosso lar, e diz que não, eles não podem, então, atendê-la. Mas o espírito ali está classificando ela como uma vampira e uma pessoa essencialmente má. Veja, quem que é essencialmente mal? Não existe isso, gente. Não, não As existe. pessoas são pessoas que estão vivendo as suas experiências, errando e acertando. Você classificar alguém como essencialmente mal é de uma fantasia, de um simplismo, é de uma. Mas os Agora espíritas compram essa tem. narrativa, né? Mas não tem ali o essencialmente mal do estuprador, Então, o essencialmente mal do pai que abandonou os filhos, que não assumiu os filhos. Isso não tem. é Engraçado que é a mulher que é essencialmente mal, né? É impressionante isso. interessante Agora, isso, né? você fala que isso é alegado quando se vai combater o aborto no movimento espírita, e eu quero lembrar que também é alegado, agora eu não me lembro o número da pergunta, porque eu não sou Hum, protestante espírita de decorar versículo e capítulo do Livro dos Espíritos, mas tem lá uma pergunta de Kardec, e os espíritos falam que o aborto é um crime, né? é, É um crime. E só que acontece o seguinte: se a gente for ver a primeira edição do Livro dos Espíritos, não fala isso, mudou. é, Então poderia, se Kardec tivesse feito outras perguntas para outros espíritos daí 10 anos, talvez podia ter sido outra resposta, né? Então não dá para o Livro dos Espíritos, aliás, os livros do Kardec em geral não são Bíblia Sagrada, sim. né? Então, primeiro ponto, e muito menos o livro André Luiz, né? Ah, é, Muito menos, né? Então, não dá para a gente ter uma referência absoluta, né, de critério, de verdade absoluta, a partir de nada, aliás, né? Nem da ciência, sim, nem das religiões, nem de nada. Nada é verdade absoluta. Tudo tem que ser questionado, analisado, tudo, enfim. Tudo pode ser relativizado dependendo das circunstâncias históricas, etc. Bom, mas enfim, então o que acontece? O espírita, assim como o católico, o protestante, etc., não poderia vir a público e dizer: olha, nós somos contra a descriminalização do aborto porque o espiritismo diz isso, isso, isso sobre aborto. Não, porque a gente não pode impor a nossa visão. exato. Ainda que ela fosse correta, ainda que ela fosse correta, que é um crime, é o pior crime que se pode fazer, tá? Ainda que fosse isso. Hum, Esse é o primeiro ponto, porque o Estado é laico e não pode ter influência de filosofias e religiões e correntes espiritualistas ou não, nenhuma. Embora no Brasil estejamos longe de cumprirmos os estatutos do Estado laico, né? Porque é. estamos mais Mais influenciados influenciados pelas do que. religiões do que deveria, né? Muito mais, Exato. aliás, né? Nós estamos É, caminhando para uma teocracia, se, é, não, se a coisa não melhorar, né? Bom, enfim, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu pessoalmente, e eu tenho feito esse revisitar das obras de Kardec dessa maneira, nós não somos a favor do punitivismo em nenhum aspecto. Aliás, para ninguém, né? Nem para o estuprador, nem para o abortista, nem para quem realiza o aborto, nem para quem. Ninguém. Todo mundo tem que ser cuidado, acolhido, passar por terapêutica, passar por educação, enfim, é isso. Então, agora, muito mais sou contra a criminalização da mulher e do homem, não. Engraçado, né? Engraçado. É isso que eu. Quando houve aquele caso daquela menina de 10 anos, eu fiquei estupefata. Aliás, escrevi um artigo sobre isso, está uhum. no meu livro da luta que o pessoal todo na porta do hospital contra a menina de 10 anos que foi estuprada durante anos pelo tio, acho que era pelo tio, né? Estava grávida, estava correndo risco de vida e todo lá, inclusive espíritas, falando que ela não devia abortar, que desce a criança. Gente, mas que Nossa, isso? Que nossa. isso? Ah, mas não vi ninguém na casa, na porta do estuprador. Ninguém na Não. porta do tio. Esse era muito, é muito. A menina era uma vítima da circunstância. Então, vejam, né? Aí, mas uma vítima não justifica outro erro, um erro não justifica outro erro. Não é questão, é o trauma que significa você uma criança estuprada e ter o filho do seu estuprador? É isso? É isso que vocês querem? Ou senão você está cometendo um crime?
Gente, mas isso é muito insano. Isso é muita falta de empatia, muita falta de piedade. Isso é um fundamentalismo cruel, né? E quando o espírito assume um fundamentalismo desse, está deixando de ser totalmente. Porque no livro dos Espíritos, por exemplo, não discute a questão do estupro. Claro, não era uma questão que se discutia na época. É, Mas nada no livro dos Espíritos que se a mãe estivesse correndo risco de vida, sim, deveria ser abortado a criança. Então, o feto ou o que fosse, né? Agora, dito tudo isso, sou eu, Dora Encontre, a favor do aborto? Eu praticaria um aborto? Não, não sei. Se eu fosse estuprada, se eu fosse é, correr risco, não sei. Essa é outra questão. Aí na situação me decidiria. Mas, em geral, eu sou contra o aborto, mas não porque o Espiritismo diz que é crime, nem porque está no livro dos Espíritos que é crime. Eu acho que é um trauma psíquico para a mulher. sem É um dúvida. trauma. É um trauma muito grande, é um trauma físico, inclusive, Uhum, né? Então, seria melhor nós termos uma sociedade que prevenisse a maternidade, que evitasse a maternidade indesejável, indesejada, precoce, que, não, que prevenisse toda essa questão do estupro, do abuso sexual, porque muitos abortos são praticados por conta disso, uhum, né? E que também a sociedade tivesse rede de apoio para acolher a mãe, fosse ela adolescente, adulta, madura, o que for, porque a mãe, nossa, agora eu sigo várias páginas, né? Cientista que virou mãe, a Vera Iaconelli, uhum, várias que falam da maternidade e mostram o quanto que a maternidade é dura para a mulher, né? Porque hoje a mulher tem que trabalhar fora, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho e tem que cuidar do homem, que também se torna um filho muitas vezes, né? Vamos bem situar isto. Muitas vezes se torna um filho também, né? E às vezes, muitas vezes, tem que cuidar sozinha, porque é mãe solo, porque o é, cara vai embora. E é pai de fim de semana quando é pai de fim de semana. Porque às vezes nem é isso, é, abandona e nunca mais tem os filhos, nem dá o nome para os filhos. hum, Então, a sociedade teria que se organizar para acolher a maternidade, para que a maternidade fosse confortável, fosse prazerosa, e não esse massacre que é para a mulher, né? é, Agora, se nós queremos falar de ciência, né? Então, por exemplo, eu vou citar esse livro aqui, De Feto à Criança, um estudo observacional e psicanalítico, de Alessandra Piontelli, da editora Imago. Gente, isto aqui é ciência, não é o livro dos espíritos, não é. Então, agora eu estou falando para a esquerda que é totalmente a favor de qualquer tipo de aborto. Não, eu não sou, mas eu não acho que devo impor isto para ninguém, né? Eu posso falar sobre isso, né? O que acontece? Essa é uma psicanalista italiana, que não é espiritualista, nada, é psicanalista. Como todo mundo sabe, os psicanalistas, em geral, têm uma visão até materialista, né? Freud era materialista e todos os outros, Lacan, Winnicott, todos eram materialistas. Então, o que que ela, é que ela fez uma pesquisa aqui da memória intrauterina das crianças, né? Ou seja, ela acompanhou a gravidez de várias mulheres e depois acompanhou, depois do nascimento das crianças, ela acompanhou essas crianças. O que que as crianças falavam, o que que manifestavam de emoções, etc., do ponto de vista psicanalítico. E ela mostra que existe uma memória intrauterina. Aliás, como há pessoas que fazem regressão de memória, não só para outras uhum, encarnações, uhum, mas para a vida intrauterina, e a pessoa lembra, meu pai falou isso, e eu estava lá, e ele uhum, não estava sabendo disso. Ou a minha mãe passou por tal e tal trauma, enfim, né? Então, existe uma memória intrauterina. O que significa isso? Que existe ali, pelo menos, um princípio de consciência. Nós espíritas achamos que existe uma consciência ali, né? Já reencarnante, né? Mas para a psicanálise também. uhum, Tanto que, quer dizer, o Winnicott, quando explica que a criança nasce e ainda permanece durante meses em estado de fusão com a mãe, que é o mesmo estado em que ele estava enquanto dentro do ventre materno, então ele está, digamos assim, vivendo ainda naquele estado de não indiferenciação. Mas então ele tinha já uma consciência ali presente, né? O feto.
Então, nesse sentido, sim, eu acho que é problemático a gente abortar. É problemático. Mas isso é da liberdade de cada um e também não é. Quer dizer, tudo bem, se o espírito não conseguiu reencarnar naquele momento, seja por que motivo for, reencarnará em outro momento, Sim, em outra situação, né? Eu conheço casos, por exemplo, em que, assim, pelo menos mediunicamente a gente viu que o espírito foi abortado, quer dizer, a pessoa, o feto foi abortado, o espírito estava ali, foi recebido, depois foi encaminhado, e depois reencarnou na família por outros caminhos, entendeu? Então, tudo bem, e não tem trauma, tá bem, né? Enfim, então as coisas não são tão trágicas quanto é, parecem. É isso que é, assim como o suicídio, né? Então, é isso que a gente tem que tirar o peso, porque esse peso, ele vem do moralismo fundamentalista, de um moralismo inquisitorial, que quer controlar a vida do outro, né? Sendo que Deus não é assim, ele nos dá liberdade, é. né? Isso é isso. Fazendo um contraponto que a Dora está falando, porque vocês viram, a gente começou a conversa falando sobre os problemas de se criminalizar o aborto, né? A questão da mulher na sociedade, a leitura sobre a leitura rasa e simplista de que as pessoas são do mal ou são do bem, que é uma bobagem, e a questão punitivista. Agora a Dora traz elementos científicos para mostrar que de fato existe uma consciência, uma memória ainda na fase intrauterina, portanto, aquilo isso dá indícios de que o espírito está de fato ligado àquele corpo em formação e, portanto, um aborto é de fato o término dessa reencarnação, né, desse espírito que mal começava ali. Ah, mas eu queria trazer outro indício que mostra como as coisas são muito relativas e a gente tem poucas informações. A gente está pincelando coisas, Tateando, tateando. mas nada disso define, assim, finalmente, tem uma resposta, né, nos entrega uma resposta final. Nada dessas coisas nos entrega uma resposta final. Eu acho que este é o ponto mais importante. No livro Reencarnações Europeias, do Ian Stevenson, que fala sobre casos que ele estudou de pessoas que tinham lembranças de vidas passadas, e aí ele estuda esses casos e relata, tem vários casos que mostram que essas pessoas que reencarnaram e, portanto, lembravam de uma vida anterior, alguns desses casos, essas pessoas tinham desencarnado 2 meses, 3 meses antes de reencarnar. O que é uma coisa muito estranha, porque como que uma pessoa desencarna e 2, 3, 4 meses depois ela nasce numa gravidez que já estava em curso, porque, obviamente, uma gravidez não leva 2 meses, ou 3 meses, ou 4 meses, certo? Então, como que se dá, partindo do princípio de que isso é possível, porque, obviamente, isso é uma pesquisa do Ian Stevenson, é mais um dado. Não quer dizer que isso seja regra, não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta, mas pode ser que existam casos assim, né? Ah, a ligação, então, do espírito com o corpo, ela pode ser flexibilizada. Não é necessário que essa ligação aconteça quando há fecundação do óvulo com o espermatozoide, né? Ou que já exista uma pré-programação de que existe ali um espírito esperando esse óvulo ser fecundado para se vincular então a esse organismo em formação e ficar ali, né, acompanhar essa formação durante esses 9 meses. Não obrigatoriamente existe esta regra, né? Então, tudo é muito mais complexo e a gente não tem informações suficientes para afirmar absolutamente nada. E eu acho que a gente, como espíritas, que defendem uma visão científica, nós temos que ter isso sempre em mente. Quer dizer, olha, existem indícios, isso aqui, esse caminho, aquele, mas não vamos fechar absolutamente nada, porque ainda é tudo muito mais complexo do que a gente imagina, e muito menos, então, já fechar um julgamento moral em cima dessas coisas que a gente ainda não tem certeza, né? Então, esse é mais então, um indício de que o debate sobre o aborto é um debate.
assim, que ele está em aberto, não é um erro, não é um acerto, é uma coisa Não é que um causa crime trauma, não é absurdo. um crime, não é o pior dos pecados, não é uma coisa que vai fazer a pessoa ir para o umbral já direto. Não, é uma coisa que causa trauma, tanto para o espírito que estava envolvido ali, quanto para os espíritos que decidiram fazer isso, porque é uma decisão muito difícil, um rompimento, Assim, é uma coisa agressiva uma fisicamente. agressividade, exato, contra o próprio É, corpo, contra o próprio, mas o estupro também foi, também. então assim, E nós há tanta vivemos. coisa Então, agressiva nós que a vivemos medicina faz. num mundo de muita violência. Então, julgar essa violência como assim, a pior das violências, não dá, é violência para todo lado. A gente tem que ter compaixão, tem que ter empatia, tem que perdoar, tem que acolher. É esse aqui é o nosso papel. E esse deveria ser a postura dos espíritas, independente do assunto, não é só na questão do aborto, mas também na questão do encarceramento, também na O questão da suicídio. droga, também no suicídio, tudo. O nosso papel não é apontar o dedo, definir penas e falar você vai para o umbral, você vai para a prisão de Júpiter. O pessoal pira, entendeu? Pira. Não é assim. A gente está aqui para amar, acolher, compreender, perdoar e evoluir. Ponto. Então, e é exatamente. Então, a única coisa que nos orienta é a questão ética, É, né? é, Ponto. Que é isso, que é a ética espírita, que é da compaixão, do amor, do acolhimento, ponto. Que, aliás, é a ética de Jesus, não julgueis para não seres julgados, né? O exato. amor cobre a multidão de pecados, né? Com a medida com que julgardes, sereis julgados, e assim vai, né? Perdoai 70 vezes 7. Quer dizer, então, quer dizer, esta é a ética cristã, em suma. A ética cristã não é a da condenação, a do punitivismo, da Inquisição. Aliás, a Inquisição é anticristã. Totalmente. E nós estamos sempre, no nosso mundo contemporâneo, continuamos com múltiplas inquisições, Sim. né? Agora, hoje na internet, com os cancelamentos, com tudo quanto é coisa. Quer dizer, nós temos múltiplas inquisições renovadas e redivivas em pleno século XXI. E os espíritas fazem parte disso, Tô. infelizmente. Quer dizer, duros, rígidos. Então, eu comecei a refletir sobre isso há muitos anos atrás, né? Quer dizer, quando eu comecei a fazer palestras, né, no movimento espírita, muito jovem, eu comecei a fazer palestras com 16, 17 anos de idade, e quando alguém perguntava sobre aborto, né, e eu pensava assim, nossa, o que que eu vou falar aqui se tem alguém aqui na plateia que fez É, aborto? é, Eu vou falar, a pessoa vai ficar mal. Se eu vou falar de uma maneira é, punitivista, criminalizando tal. Então, aquilo começou a me incomodar e desde então eu comecei a questionar sobre isso, né? Então, quer dizer, a gente tendo essa empatia com o outro, né? O mais importante é o outro, é o amor ao próximo, e não os julgamentos morais, né? Porque cada um tem que julgar a si mesmo, e se tiver, né? Porque também a gente não pode ser nem duro com o nosso não, próprio, não. o nosso próprio caminho, porque a gente tem que entender que a gente está empreendendo também, É, né? A questão do julgamento não é só nós não julgarmos o outro, também nós não nos é. atribuirmos Nós culpa. nos perdoarmos também pelos Não, erros e que a também gente entendemos. comete. Não, e entendemos que também estamos aprendendo, e Claro, tudo bem, né? São claro. experiências, né? Assim, para que, e essa é uma coisa importante, essa é uma coisa muito importante. Para quem, como nós espíritas, temos a convicção da continuidade da vida após a morte, É, então, tudo bem, é relativo. é. Matar, morrer, se matar, pode ser uma tragédia, pode ser uma coisa que causa um Causa trauma, que trauma, sim, claro. causa trauma, dor, etc. Mas a vida vai continuar. É, Ponto, né? Então a gente não tem que atribuir mais peso a tudo isso do que realmente tem, né? E tudo são aprendizados. O próprio trauma é um aprendizado, sem né? dúvida, sem dúvida. O próprio trauma é um aprendizado, né? Porque quando você passa por um trauma, você reavalia tudo, né? Então tudo isso faz parte. Somos aprendizes, estamos
evoluindo, estamos aprendendo, estamos ajustando as hum, coisas, estamos entendendo hum, melhor como funciona a vida, a morte, as interações, etc., entre as pessoas. Então, vamos com leveza, vamos com amor, vamos com acolhimento e não com essa mania inquisitorial que muitos têm, né? É que até existe um certo prazer, né? Um certo gozo nisto, né? tem, E, infelizmente tem. Disso, uma é, visão de superioridade diante dos outros, assim, que sadismo, né? é bem problemático, né? Por isso que Jesus disse: quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra, né? Olha aí, Jesus sempre ali com aquela postura sábia, né, de Hum, sabedoria, né? Que ele não é um mito a ser adorado, mas é hum, um mestre de sabedoria e ética. É isso que nós é, também espíritas entendemos, né? é. Que também os espíritas passam a venerar Jesus como se o governador espiritual, Governador, não sei o quê. etc, etc, ao invés de seguir os ensinamentos que ele trouxe, Exato. que são esses daí, Exato. tão Eles simples. caem no mesmo erro dos católicos, né? Ah, Jesus tá muito longe de mim, eu nunca poderei fazer o que ele fez ou tentar agir como ele agiu. Aí ferrou, entendeu? Porque se o cara é o modelo e você acha que você está super longe, porque ele é o governador, você não é nada, e aí que a gente vai fazer? O negócio é achar que ele é um cara que dá para ter um diálogo assim, um para um com Fraterno, ele é ele irmão, ele é e brother, falar, né? Ele e é falar, brother, pô, vou tentar também o que ele fez. Pô, é isso, precisa sentir uma proximidade. Se você não sente proximidade, a gente não vai sair do lugar, né? Vai ficar essa desgraça aí. exato. Então é isso, gente. Eu espero. Tem a Cláudia Campo Limpo, que eu gosto muito, que é uma feminista que ela faz o mundo invertido, e ela termina sempre com as lives dela falando: "Eu espero ter ajudado." Então, hoje eu vou Sensacional. repetir: espero ter ajudado, esperamos ter ajudado. Nesta reflexão, né, sobre a questão do aborto, espero deixar claro, né, porque as coisas não são assim, preto, branco, tem várias nuances, tem várias complexidades. A gente tem que entender, cada situação é única, cada pessoa é única, tem uma formação, enfim. Então, agora, descriminalizar, sim, o Sim, aborto, sim, totalmente. Tá? Descriminalizar. Porque, além de tudo, e eu aqui eu nem usei o argumento que é mais usado, mas que também é válido para a descriminalização do aborto, que é a morte das mulheres fazem que abortos ilegais. fazem abortos É. ilegais e que não têm Nenhuma clínicas, que assistência. são É. pobres, e que as ricas vão em clínicas Claro, caríssimas, né? claro. E essas nem precisariam abortar, vamos combinar, né? Não, talvez não precisariam, mas tudo Não, bem. não Mas sabe, tem as não clínicas, sabemos, não sabemos. Cada caso é sabemos, um caso. É, cada caso é caso. Mas enfim, mas elas têm para pagar. tem. Agora as outras não, né? Então as outras morrem, enfim, pegam infecções e etc, né? É, Então, é uma questão de saúde pública. Esse é o maior argumento usado, inclusive. é. Eu nem citei esse argumento, mas é um argumento, de fato, Sim, né? Então, para descriminalização. Agora, junto com a descriminalização, por que que os espíritas não estão trabalhando com a educação sexual dos adolescentes? Por que que não estão trabalhando contra a cultura do estupro? Por que não estão trabalhando contra os feminicídios? Por que que não estão trabalhando pelo desenvolvimento da responsabilidade paterna masculina, né? masculina? Enfim, então é isso, né, gente? Bom, gente, ficamos por aqui. Antes de terminar, lembramos uma coisa muito Sim. importante, né? Convidando vocês para participarem do nosso evento dia 6 e 7 de setembro em Campinas, que será um evento magnífico chamado Fé, Liberdade ou Prisão. Olha aí, ó. Toda É o mesmo esse tema, no fundo é o o mesmo tema que tema. nós discutimos é isso: a fé induz a uma liberdade ou uma prisão, né? É. A fé que ilumina não queima, ou seja, a fé que nos transforma, que nos eleva, ela não é inquisitorial, ela não bota você na fogueira, ou Exato. Ninguém na fogueira. ninguém na fogueira, né? Espiritismo, não, espiritismo e mediunidade são os três eixos temáticos, mas haverá pessoas falando também que não são espíritas, Sim, né? sim. A programação, o link de inscrição está aqui embaixo. Será sábado o dia inteiro, domingo até a 1 da tarde.
E nós estamos fazendo aqui entrevistas com as pessoas que vão participar. Então, nós já fizemos com o Dom Orvandil, que vai falar sobre fé e luta, está aqui se você quiser ver aqui na nossa lista. Já falamos com o nosso querido Gabriel Perissé, que vai falar sobre abuso espiritual, também está aqui no Conexões, e vamos entrevistar outras pessoas. Claro que o Maurício e eu também estaremos Ah, presentes lá sim. para falar. Venha falou aí para nós. Vai ter E também livraria da haverá Editora Comenos lá, vai ter vários almoço, tratamento café de da livro, manhã. É, vai ter enfim. várias coisas. Então é isso. Um grande abraço então para todos e todas. Até a próxima.